Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da MIT Sloan Managed Review Brasil, em parceria com a ClearSale. Eu sou o Murilo, Head de Conteúdo Co-Branded da MIT Sloan, e a gente está aqui hoje diretamente do AI Showcase, o nosso evento que fala sobre inteligência artificial, para falar sobre um assunto de estratégias de principalidade, como se tornar a primeira opção dos clientes em serviços financeiros. E antes de chamar nossas convidadas, eu vou dar um contexto sobre o que a gente vai falar aqui hoje. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Google aos institutos Quantas e Liga Pesquisas, que entrevistou 2.500 pessoas bancarizadas, o número de contas bancárias por cliente no Brasil subiu de 2,6 para 4,3 entre 2021 e 2023. E o estudo também mostrou que 57% dos brasileiros consideram trocar de banco principal e 17% afirmam ainda que há grandes chances de fazer esse movimento. Entre os que têm a maior predisposição em mudar de instituição financeira estão os clientes da classe A, as pessoas entre 25 e 34 anos e moradores da região Sudeste e Centro-Oeste. E para falar sobre as estratégias das instituições financeiras para construir confiança, fidelidade e se tornar a opção número 1 dos clientes, eu vou receber aqui a Bárbara Pamplona, Head de Growth e User Experience no Inter. Bem-vinda, Bárbara. Obrigada, Murilo. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Obrigado. Estou aqui também com a Paula Costa Curta, que é Head de Vendas para Serviços Financeiros na ClearSale. Obrigado, Paula. Muito obrigada a vocês pela participação e poder fazer parte desse bate-papo com a Bárbara, uma profissional tão consistente, com uma trajetória brilhante aí de mercado. Legal. Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês. E para começar, eu vou pedir aqui para a Bárbara se apresentar e contar para a nossa audiência aqui o que envolve a principalidade. Enfim, fala um pouco aí o que você faz no Banco Inter e o que envolve essa principalidade do Banco Inter. Legal, Murilo. Nossa, primeiro é um prazer estar aqui falando sobre um tema aí que está super quente no mercado, né? Um tema super importante aí, como você falou. Os bancos digitais têm revolucionado o mercado e os brasileiros aí conseguiram economizar aí cerca de 7,9 bi em tarifas desde a chegada desses novos players. E para mim é um privilégio estar aqui hoje, porque, primeiro, para quem não conhece o Inter, o número 7 é um número super importante para nós. E eu estou aqui completando meu primeiro setênio de Inter, muito feliz de estar aqui hoje compartilhando um pouquinho do trabalho que é feito em conjunto por vários times, né? E quando a gente fala sobre principalidade, a gente passou por uma fase de mercado onde, enfim, um período muito forte na aquisição de clientes, mas a gente já vinha percebendo que, naturalmente, as coisas precisavam convergir para aquele uso e a monetização dessa base, né. E olhando um pouquinho para esse trabalho de principalidade, o Inter tem se mostrado um player bastante forte nessa temática, porque, enfim, da nossa base de clientes ativos, hoje o Inter tem mais de 33 milhões de clientes dentro da nossa plataforma, né, uma proposta de uma plataforma robusta e completa em serviços financeiros, e desses 33 milhões de clientes ativos, a gente tem, desses 33 milhões de clientes, dessa parcela ativa, 2/3 já utilizam o Inter como banco principal. A gente vem percebendo um crescimento dessa principalidade desde as últimas safras adquiridas, então a gente chegou aí a bater recentemente nosso melhor número histórico de 72% de principalidade na nossa carteira de clientes ativos. E aí, quando a gente fala, né, um pouquinho o que envolve essa tal dessa principalidade, nada mais simples do que pensar que é aquele uso genuíno no cotidiano da vida das pessoas. Então, se é muito fácil hoje abrir uma conta em um banco digital, o difícil é de fato ser aquele banco, né, parceiro que está ali naquele dia a dia. E o Inter tem se mostrado essa potência, quando consegue entregar essa proposta de valor de uma forma genuína e confiável dentro do nosso super app. Legal. Legal isso que você falou, porque, assim, a gente fala de principalidade, né, para bancos. Se você pensar, sei lá, a gente estava aqui agora há pouco conversando com a Vivo. Eu não tenho principalidade, posso até ter, assim, mas eu não tenho principalidade para telecomunicação, né? Eu sou cliente Vivo e eu tenho produto da Vivo, diferente de bancos, né? Que eu posso ter N contas em N bancos, mas eu sempre acabo centralizando a maior parte em um específico que me atende melhor, ou que eu tenho mais, gosto mais do aplicativo, enfim, por uma série de pontos que a gente vai explorar aqui ao longo do papo. Paula, e você, para começar aqui, gostaria que você se apresentasse, enfim, contasse um pouco do que você faz ali na ClearSale e para você também, o que envolve a principalidade quando a gente fala de mercado financeiro. Ok, obrigada mais uma vez, é uma grande alegria estar aqui com vocês. Para quem me conhece, eu sou a Paula, atuo na ClearSale há quase 3 anos, na parte comercial, né, à frente de serviços financeiros ali. Então, basicamente, levando para os clientes o que eles precisam para tornar a jornada do cliente mais fluida e mais segura.
Tá? Quando a gente fala a respeito de principalidade, eu gosto de olhar muito de uma maneira além só desse processo de crescimento. Então, além das contas dos bancos, fazer esse processo de crescimento, ali, de que forma que você vai fazer esse processo de fidelização como um todo mesmo, né? Então, se a gente for pensar ao longo da nossa trajetória enquanto pessoa, a gente tem muitas mudanças de perfis, né? Então, hoje, por exemplo, eu posso ser um novo entrante abrindo uma primeira conta, porque eu estou começando minha jornada no mercado de trabalho, ou eu posso estar evoluindo num momento onde eu estou me casando, ou estou me divorciando, tendo filhos. Então, esses padrões, essas mudanças de comportamento acontecem de maneira geral na nossa vida, e o que faz com que a gente tenha aquela escolha daquela instituição financeira como banco principal, justamente é isso. Qual a experiência que ele me traz? Então, além desse processo todo de fidelização, essa experiência toda é um conjunto de experiências e de informações que isso nos traz. Então, quando a gente olha, esse ponto, a Bárbara trouxe muito que é um tema bastante discutido hoje em dia, porque há diversas formas de você medir isso. Você consegue medir, por exemplo, a principalidade, algumas instituições olham pelo tempo que o cliente fica no aplicativo, ou qual é o investimento, né, a concentração de investimento que aquele cliente tem naquela instituição financeira. E tem uma forma também que a gente acompanha muito, que é medindo tudo isso, que é a frequência com que aquele cliente utiliza aquele cartão. Então a ClearSale, ela analisa bilhões de transações ali ao longo da história, né, fazendo esse processo todo de análise de antifraude, e para a gente é muito comum a gente avaliar essas informações. Hoje, se você for pensar, a cada minuto, 3,5% dessas transações tendem a migrar para a concorrência. Por quê? Porque de alguma forma ele tentou fazer algum tipo de transação e foi negado. Então é um dado relevante. Outra informação também aqui para trazer um pouco para a nossa discussão é a questão dessa principalidade do cartão, né, desse cartão como principal, onde a gente observa que em 2023, 36% do público mudou. Então, dentro da história de jornada que a gente acompanha deles de compras, eles usavam um cartão e aí, em um dado momento, eles mudaram esse cartão principal. Então, isso é um dado relevante quando a gente faz essa análise também. Então, acho que esse ponto é muito mais além do que seria só o que a instituição financeira te traz, mas como ele se relaciona com você ao longo dessas mudanças de perfis, para que você sempre, como cliente final, escolha aquela instituição como seu banco número um. Eu acho que esses dados que você trouxe são super importantes, assim, porque a gente, até essa é a minha próxima pergunta aqui para a Bárbara, né? A gente tem, quando a gente fala de serviços financeiros, de banco em específico, a gente tem uma gama de serviços dentro de um aplicativo, dentro de uma instituição, né? Então eu tenho cartão, eu tenho Pix, eu tenho empréstimo, eu tenho seguro, eu tenho consignado, enfim, investimentos. E aí, Bárbara, eu queria te perguntar quais são os fatores que influenciam, né, a relação do consumidor com a instituição financeira, né? Então, do ponto de vista ali do Inter, né, do caso do Inter, o que que vocês percebem que é o game changer ali para o cara falar, não, eu vou usar o Inter, gostei desse banco, gostei desse aplicativo, o que que é o fator que influencia, assim? Eu sei que é difícil, né, não tem um ponto específico, cada pessoa tem uma necessidade, mas qual que é o fator que vocês mais enxergam, assim? Legal, bacana. E o interessante aqui nessa pesquisa que o Google traz, né, é um campeão ali de respostas está relacionado a esse reconhecimento do cliente como instituição principal, aquele lugar em que ele faz mais transações, né. Então, quando a gente olha para dados práticos, assim, dentro de casa, o Inter hoje já representa cerca de 8% do mercado de Pix, né, em volume transacionado. eh, 8% de mercado. A gente tem ali outros indutores dessa principalidade, que eu acho que acabam trazendo esse papel importante para essa concentração de movimentação do cliente. A gente chega aí a uma carteira próxima de quase 6 milhões de clientes investidores, com mais de 100 bi em AUC, né? E eu acho que eu gosto de pensar que cada um desses pontos, né, de esses aspectos mais tangíveis para o cliente ficar ali dentro da plataforma, na verdade, eles precisam ser pensados muito antes enquanto experiência do cliente. Então, por mais que você tenha, né, um portfólio de produtos amplo, uma boa oferta de um produto de rendimento, enfim, antes disso existe uma motivação muito mais forte e anterior, que é oferecer para o cliente uma experiência consistente, né, de navegação, enfim. E a cada vez que esse cliente volta e acessa de novo a conta e faz esse uso de forma recorrente e cotidiana, ele vai, né, garantindo essa confiança e essa principalidade vai se solidificando. Então é muito importante que a gente consiga combinar essas duas coisas, né. O Inter, ele foi bastante, visionário nesse sentido, porque ele conseguiu construir em pouco tempo um portfólio muito robusto de soluções para oferecer para o cliente, mas a gente sabe que não é também só esse portfólio amplo que vai garantir, mas sim essa experiência, né, que abraça cada uma
dessas possibilidades de uso aí do cliente. Legal, é legal porque você falou aqui de confiança, né, eu acho que há uns tempo atrás, assim, não muito tempo atrás, há pouco tempo atrás, a gente quando começou esse boom, né, do dos bancos digitais, a gente teve esse ponto, né, do elemento confiança. Como é que eu vou confiar num banco que eu nem sei onde fica a agência ou às vezes nem tem uma agência, né, porque ele é 100% digital. Então eu acho que esse ponto confiança, ele é super crucial também, né, transparecer essa confiança é super crucial para que o banco se torne o principal banco do cliente. Esse é um ponto, assim, que você acha que é super relevante? Sim, super. E essa mesma pesquisa ela aponta muito a importância da concessão de crédito, né. O Inter hoje tem uma carteira de 35 bi, né, de crédito concedido, com uma proposta bastante diversificada, com grande parte dessa carteira colateralizada. Então isso faz com que a gente consiga garantir ali uma inadimplência estável, né, e a gente consiga avançar nessa proposta de valor com o cliente. Mas não basta só conceder crédito, nem ter um portfólio amplo de produtos, né. No final do dia, essa confiança, acho que a gente passa por um momento do mercado, né, diferente de ciclos anteriores, em que esse cliente ele busca essa profundidade nessas experiências. Então, ele não vai mais só confiar numa marca porque ele ouviu falar bem dela, mas de fato porque ele baixou o aplicativo, porque ele testou, porque o Pix que ele fez chegou, enfim, porque ele teve ali uma experiência coesa, né, em cada vez que ele apostou ali como aquele banco, né, para fazer alguma movimentação. E é isso que vai, no final, se traduzir nessa segurança e nessa confiança, né, e garantir essa permanência do cliente quando a gente fala de principalidade. E aí, Paula, a Bárbara falou aqui sobre a questão de confiança, né, e tudo mais, e quando a gente fala de confiança no segmento financeiro, a gente tem a questão da segurança, né? Isso impacta a experiência do cliente, né? Como que você enxerga esse ponto de segurança e isso está no radar do cliente no momento que ele escolhe o banco principal dele, né? Porque o cliente não enxerga, né, o que está por trás do aplicativo ali, ele não tem essa visibilidade da segurança. Ele baixa um aplicativo de um banco, ele abre a conta dele, ele deduz que aquilo seja super seguro, mas você acha que isso está no radar do cliente quando ele quer confiar não só nesse ponto que eu falei de tá, onde que eu vou, né, onde que eu me relaciono quando eu tiver algum problema, mas também essa questão de segurança está no radar do cliente, do Não, consumidor? com certeza, Murilo. Um exemplo claro que eu trago aqui, quando a gente pensa, é a respeito desse comportamento dos clientes de terem um celular com sua conta principal, que eles deixam em casa, muitas pessoas fazem isso, né? E um celular que ele utiliza no cotidiano e ele coloca uma conta secundária, dado essa preocupação de fato com segurança. Então, segurança é um tema hoje bastante relevante. O cliente ele já tem essa percepção, então ele traz esse comportamento. E o que eu falo é que assim, não basta ser seguro. Ele tem que ter essa percepção real de segurança. Então, antigamente, era bastante comum em instituições financeiras, o time de fraude, a gente fala, né, dos profissionais de fraude, serem vistos como prevenção a negócios. E aí havia assim, eles aumentavam tanto o nível de segurança que a usabilidade ficava horrorosa. Então o que que aconteceu? E os negócios obviamente eram impactados. De uns anos para cá, a gente percebe que os profissionais eles estão muito alinhados. Então hoje uma instituição financeira, ao lançar um produto, ele já lança o que a gente usa muito termo como security by design. Então assim, já começa a fazer o desenvolvimento de um produto com esse viés de segurança para trazer todo esse apoio aí, essa jornada. Então, de fato, a percepção do cliente ela é real, ela precisa acontecer e isso determina também essa escolha, porque se eu estou numa instituição a qual eu me sinto confiante, eu tendo a permanecer, ter um processo ali de engajamento muito maior. Se eu não me sinto confortável, eu nem sequer sigo com esse relacionamento. Então, de fato, é algo bem sensível. Então, apesar de os brasileiros apontarem para uma quantidade de contas bastante grandes, né, em detrimento ao passado, essa questão da principalidade é muito marcada por isso. Sempre tem um banco que de forma mais completa resolve ali tuas questões. Esse ponto da segurança, ele é um elemento que eu quero que o cliente perceba, né, que ele se sinta seguro, que ele sinta confiança. Mas do ponto de eu, pra eu me tornar o principal banco dele, eu preciso, às vezes também oferecer coisas para ele, sem ser invasivo, né. Eu acho que cada vez mais a gente tem aplicativos dando push ali no nosso celular, mandando notificação, a gente tem o WhatsApp apitando, e aí o meu banco me manda uma notificação, eu fico, né, pô, tá me mandando uma notificação, né, só apaga e ignora. Então, como que a gente consegue identificar o melhor momento adequado para
para fazer essa conexão com o cliente, para entender, para estar perto do cliente, entender o que ele está precisando, né? E oferecer o produto e o serviço que ele está precisando. E como que o Banco Inter tem feito isso? Legal, Murilo, essa pergunta é super interessante, mas antes eu queria só complementar alguns pontos que a Paula falou, que eu acho que são super importantes, quando a gente fala desse balance entre a segurança, né, e a percepção de uma experiência consistente ali para o cliente, né? A gente vive isso na prática, né? A importância da gente ter ali ações antifraude que sejam de fato eficientes. E quando a gente olha para o nosso cliente, né? Depois dessa pesquisa, a gente foi perguntar para os nossos clientes por que eles utilizam aquele banco como conta principal, e esse aspecto da segurança bateu muito forte. Né, esse reconhecimento de que o Inter é um lugar que consegue associar essa segurança com experiência em termos de usabilidade. Né, e a gente vê esse reflexo quando a gente olha para as notas de avaliação do nosso Super App. Então, o Inter ele tem uma nota numa escala de 0 a 5, 4,8, né, em termos de avaliação, tanto na Google Play quanto na Apple Store. Acho que é um indicador bastante genuíno em relação a essa qualidade dessa experiência. E quando a gente olha para o próprio Pix, né, o Banco Central tem um índice que é o IQS, a gente é um dos poucos players aí do segmento a ter uma nota A de qualidade que garante essa estabilidade, justamente essa segurança de que aquele Pix vai chegar. Né? E quando a gente fala como também não ser invasivo, né, a gente isso é muito importante no nosso dia a dia e a gente faz essa leitura através dos dados de engajamento do cliente. Então, a gente vive hoje um momento no Inter super rico, onde a gente consegue crescer na rentabilidade de cada linha de negócio, né? O Inter tem hoje 7 avenidas de negócio que oferecem essa proposta bastante diversa, assim, em termos de soluções para o dia a dia do cliente, mas ao mesmo tempo, quando a gente olha para os dados de engajamento, a gente vê esse tipo de reflexo ali de avaliação muito positiva em relação a essa experiência e esse aumento da taxa de engajamento. E aí, Murilo, como que a gente vai fazer isso no dia a dia, né? Em cada abordagem ali no ciclo de vida do cliente, a gente vai entender não só o impacto financeiro que aquilo gerou, mas o impacto também nesse resultado de engajamento e, com isso, construir esse mosaico, né, de qual produto precisa ser abordado em qual momento, o que faz sentido, respeitando sempre essa boa experiência do cliente. Então, coisas simples como o cliente acabou de abrir a conta, você não vai pedir para ele fazer uma portabilidade de salário, a gente vê muito isso hoje no mercado, né? Ele ainda está numa fase de discovery, de construir essa relação de confiança. Então, exatamente. Então a gente vê isso através de tempos de resposta, né, de indicadores ali, que esse engajamento, se a gente fizer uma tentativa de abordagem como essa, vai ser baixo. Então, a partir disso, a gente foi construindo esse caminho de aprendizados desse ciclo de vida do cliente, de quando e onde, né, inclusive qual canal é melhor para a gente fazer esse tipo de abordagem. Acho que os dados são, assim, o grande diferencial desse trabalho que a gente tem feito, como eu falei, que cresce nesses 2 racionais, né, o financeiro e o de experiência, e a partir disso a gente vem propondo então essa construção de uma experiência cada vez mais hiperpersonalizada. Isso só foi possível, né, porque lá atrás a gente foi um banco pioneiro de colocar tudo em nuvem, de trabalhar numa estrutura componentizada no nosso Super App, que faz com que a gente consiga, através desses módulos customizados, ter de fato ali um aplicativo para cada CPF. Então, a tradução desses dados, desse engajamento, é o que possibilita, né, que a gente construa de fato essa experiência dessa jornada personalizada, seja no nosso aplicativo, enfim, nas nossas estratégias de CRM, olhando sempre para esse caminho do cliente. Legal. E é legal que você falou aí dos serviços, né, que o Banco Inter oferta e tudo mais. Eu não vou pedir uma portabilidade de salário quando o cara acabou de abrir a conta e tudo mais. E eu lembrei aqui que eu uso o Banco Inter, acho que eu comecei a usar o Banco Inter em 2015, 16, se eu não me engano. E eu comecei a usar exatamente por conta de uma necessidade que eu tive, assim, na época não existia Pix, e a gente precisava fazer transferência, enfim, e o Banco Inter era o único banco, se eu não me engano, o único, né, na época que ofertava transferência sem custo, e além disso tinha um depósito por boleto, que eu achava genial, assim, tipo, você não precisar ir lá e depositar no caixa, né, hoje com o Pix, enfim, acho que isso nem é tão, assim, atrativo, porque o Pix, ele facilita muito essas relações,
Mas é exatamente isso, né, você tem que personalizar não só o aplicativo, mas os serviços que estão sendo ofertados ali, de acordo com a necessidade de cada um, né. Então para mim aquela foi a necessidade do momento, foi o que me atraiu ali a ter esse uso do aplicativo e querer baixar e querer ter a conta e querer movimentar. Ô Murilo, só te interrompendo um tiquinho aqui também, fazendo ali Claro. trazendo elementos, acho que são 3 pontos que a gente pode destacar, que destacam ali a questão da principalidade, né. Acho que confiança, a conveniência e a experiência, de fato. Então, só complementando os pontos que a Bárbara bem trouxe, quando a gente pensa ali no caso, né, antes de eu ser uma profissional de meio de pagamento e atuar em fraude, eu sou um CPF transacionando assim como você, então a gente traz nossas experiências pessoais ali. E então o primeiro ponto de confiança é, de fato, aquela reputação. Qual é a reputação? Qual é o lastro que aquela instituição financeira traz? Seja ela um banco tradicional, seja ele um banco digital, acho que as pessoas, no final, que o CPF busca muito essa segurança, essa relação de confiança. Um segundo destaque que eu trago nessa questão da conveniência é que todos nós exercemos diversos papéis. Então, hoje a gente está aqui enquanto profissional, enquanto mãe, enquanto fazeres de casa, enfim, a gente se desdobra em N papéis e a gente tem muito essa necessidade dessa conveniência. Então, acho que um grande diferencial que eu vejo, de fato, na performance do Inter é a possibilidade do mesmo local eu conseguir fazer minhas transações financeiras, eu conseguir fazer as compras de artigos que eu preciso, seja repor um elemento de estoque de algo de casa que eu preciso, enfim, trazendo toda essa conveniência que faz muita diferença. E um terceiro elemento, né, que eu falei dos 3 elementos que, ancoram para mim essa visão de principalidade, é a questão da experiência. Mas mais do que a preocupação de experiência só da maneira do lado positivo, que a gente fala muito dessa experiência, né, da fricção ou não que é gerado em cada transação, é também um ponto que eu vejo muito no perfil do consumidor, a preocupação de quando aquele cliente, ele está no momento de vulnerabilidade, seja ela uma vulnerabilidade porque ele caiu em algum tipo de golpe, que a gente vê todo o tempo por aí, ou seja ele porque ele está precisando de fato de um crédito, ele tem a necessidade de uma inclusão ali de financeira, e essa instituição de que forma que ela vai acolher isso? De forma que ela vai ser que ela vai apoiar esse profissional, essa pessoa, naquela dificuldade. Então acho que são esses 3 elementos que eu quis trazer de destaque, seriam a confiança, a conveniência e a experiência, no viés também de quando o cliente final está exposto, de como a instituição se coloca, porque a gente sabe que tem muita regulação nas instituições financeiras, porém, tem essa questão de como cada entidade atua diante do problema. Então, assim, tem a questão de golpes, N golpes, a gente ficaria falando a tarde inteira aqui de fraudes e golpes, todo mundo já foi abordado em WhatsApp por alguma questão. Mas, assim, se porventura um cliente cai e ele entra em contato com aquela instituição quando ele percebe, como ele vai ser acolhido? Então, hoje eu acho que esses são 3 elementos importantes que eu quis trazer de destaque, a Bárbara bem colocou, mas eu quis complementar porque eu acho que tem muito esse viés, né, desses 3 elementos para o que a gente está discutindo aqui. Legal. E acho que isso é um ponto importante que você trouxe, porque assim, a gente pensa em banco, né, em serviço financeiro, ah, pra ele está presente tanto nos momentos difíceis quanto nos momentos felizes, né, uma conquista às vezes, você está comprando teu primeiro carro, tua primeira casa, enfim, fazendo um investimento, está aprendendo a aplicar teu dinheiro, mas também tem esses momentos, né, onde você, tá ali vulnerável, sofreu um golpe ou está precisando de dinheiro porque está passando por uma situação financeira complexa, e eu acho que o banco ele tem que estar, super preparado, assim, para saber como que ele lida com esses diversos cenários pelos quais o cliente está passando. E aí, Paula, puxando esse gancho que você falou, assim, né, a gente tem a crescente transformação digital, muitos clientes valorizam, né, eu conseguir ter velocidade no app e tudo mais. Eu acho que a gente usa muito essa frase que eu mesmo usei, acho que vocês também usaram, de banco tradicional, mas acho que hoje não existe mais banco tradicional, né? A gente tem, todo mundo está digital, todo mundo tem um aplicativo, a gente separa o tradicional, que são os bancos que nasceram lá naquele formato tradicional que a gente conhece, e aí eu queria que você contasse pra gente como que os bancos têm evoluído nessa complexa relação, né? Como que os dados contribuem para essa estratégia de omnicanalidade, de omnichannel dos bancos, e depois também a Bárbara contar como que tem sido essa relação também do Banco Inter, né? Pelo fato do Inter, o Inter não tem nenhuma agência, né? Não. Como que tem sido então essa relação do Banco Inter, pelo fato dele não ter agências, né, não ter um ponto físico? Eu acho que esse é um ponto de falar em quando eu me refiro a bancos tradicionais, acho que é um ponto que traz esse viés, é isso. Bancos tradicionais, para mim, é aquele que tem ainda um ponto de atendimento, uma agência física, em detrimento dos bancos digitais que nasceram ali no ambiente totalmente online. Hoje, o que a gente percebe é que, assim, se eu fizer um paralelo, né, a Clearstream atua muito fortemente no varejo.
E segundo dados da NRF, eh, quando eu penso no segmento de varejo, é um segmento altamente, disputado, tem um nível de concorrência altíssimo, então quando eu penso em omnicanalidade, o segmento do varejo, de fato, é aquele que ele explora melhor esses diversos canais. Então, informações que a gente tem é assim, a loja, vamos pensar, né, a loja que contém esse PDV físico, ele engaja também, ele tem uma facilidade de engajar mais o cliente no digital, por conta de alguns públicos e alguns perfis. Então, se a gente faz um paralelo para o mercado financeiro, também tem essa situação. Hoje, nós sabemos que tem um público mais idoso, que tem um pouco mais de dificuldade de ter acesso a esses ambientes digitais. Então, eles acabam recorrendo a um ponto de uma agência física, por exemplo, para que ele possa ser auxiliado nesse processo, né? Então, a gente percebe é muito essa convergência. Então, as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, elas vão até uma agência física, buscam esse apoio ali por estar num ambiente seguro para fazer todo esse processo de jornada, mas os bancos, as instituições financeiras já orientando esse cliente a fazer esse processo digital. Então, ele está fisicamente numa agência, sendo apoiado por um profissional ali que ele tem uma confiança, porém indo para esse caminho digital. E para os bancos digitais já, o que a gente percebe é que eles trabalham muito fortemente esses dados. Por quê? Ele tem que fazer um processo todo de uma jornada, de uma experiência muito mais fluida, para que aquela pessoa que não tem tanta familiaridade com essas informações, ela consiga navegar de uma forma mais fácil, né? Então, pensando ali no perfil mesmo do cliente final. Então, acho que esse é um ponto que eu vejo de oportunidade, de exploração que as instituições financeiras vêm fazendo, quando ele olha o perfil do consumidor, entende as dores finais daquele cliente, coloca o cliente no centro e ele consegue se comunicar, dependendo com cada perfil, pelo canal que melhor fica, mais conveniente, vamos dizer assim. Legal. E para você, Bárbara, como que, o Banco Inter tem trabalhado essa estratégia, né, do cliente que ele: "Beleza, eu quero ir para o digital, mas e se eu precisar de um atendimento", né? Qual que é a abordagem do Inter para esse tipo de perfil de cliente? Legal essa fala, Murilo, porque você trouxe que a gente não tem agência necessariamente, que a gente não tem ponto físico, mas essa é uma mudança que a gente tem feito recentemente na nossa estratégia, né, a gente continua sem agência, a gente acha que a gente não precisa ter que levar o cliente até uma agência para resolver um problema, especialmente de uma fricção, mas a gente tem sim investido em alguns pontos físicos que aproximam a gente dessa relação de confiança com o cliente. Então a gente conta com mais de 15 pontos de contato físicos ali entre cafés e salas VIPs, inclusive está todo mundo convidado aí para conhecer a nossa sala VIP. Inclusive a gente tem uma aqui em Guarulhos que está fazendo o maior sucesso. Conheço, conheço, gosto Boa. dela. Aí sim. E a gente acredita que a gente, sim, pode explorar esses pontos físicos para aproximar ainda mais essa relação, não necessariamente para resolver um problema. Até porque, né, quando a gente precisa, tá aí de prontidão, como a Paula falou, quando o cliente está passando por um momento de dor, a gente sabe que um cenário em que a gente tem ali uma disponibilidade 24/7 para resolver esse cliente, independente do país que ele esteja, né, as tecnologias é que vão ajudar a gente a estar ali suportando esses momentos. Então, acho que isso é super interessante. Uma coisa simples que eu gosto de contar, assim, o crescimento da nossa conta global, né? Quem nunca, às vezes, teve que viajar para o exterior e ligar na agência e pedir para alterar o limite, chegar lá ter alguma fricção e coisas simples, né, como a construção da nossa conta global que acompanham esse cliente nessa experiência, internacional, fazem com que a gente consiga gerar essa simplicidade e essa experiência de conveniência que a gente tanto fala. Então, hoje a gente tem diferentes níveis de atendimento, né, é muito comum a gente pensar que, por ser um aplicativo, a disponibilidade é só aquela ali do self-service digital, e é a mesma para todo mundo, mas não é, né, dentro dos nossos níveis de relacionamento, a gente tem ali sim os clientes digital que representam a maior parte, mas a gente tem outros níveis de relacionamento, como os clientes One, Black, Win, que vão, conseguir ali uma disponibilidade ainda maior, eh, até de recursos humanos ali e pessoais para poder apoiar esse cliente. Mas o que a gente acredita de fato é que o uso das novas tecnologias é que vai, de fato, resolver a dor do cliente, independente do momento e do lugar que ele esteja.
Legal, Bárbara. Acho que foi legal porque você trouxe dois elementos aí na tua fala, tanto o elemento aí da conta global, quanto o elemento da sala VIP no aeroporto, né? E tá muito conectado com a próxima pergunta que eu vou fazer, porque o estudo encomendado pelo Google, ele também revela que os grandes bancos, ele tem, os bancos tradicionais têm mais possibilidade de serem escolhidos por consumidores da classe A e B, né? E os digitais pela classe C. Mas eu acho que a pergunta é se você também percebe essa tendência no Iter, mas eu acho que essas falas que você trouxe é uma resposta assim meio que já responde a pergunta, né? Porque eu tenho conta global, que é para um público que vai para outros países, eu tenho a sala VIP, que é para um público mais alta renda, e isso demonstra que não, que o banco digital ele também está permeando ali por todas as classes, né? Então eu tenho, às vezes, a pessoa que mora numa cidade ou que mora longe de um grande centro e não tem acesso a uma agência, alguma coisa do tipo, e prefere ir para o digital, e eu tenho também a pessoa que ela quer ter o serviço ali no serviço do Banco Inter, o serviço, seja qual for o banco digital, no aplicativo dela, porque ela se sente segura e confia na marca e tem esses tipos de serviços mais personalizados, né? Então, você também percebe essa tendência no Inter? Como que é isso no Inter, assim, o perfil de público e tudo mais? Legal, Murilo. Acho que primeiro é super importante a gente olhar para os dados, né, a forma como, a pirâmide brasileira está distribuída e quando a gente olha para os nossos dados internos, a gente vê esse movimento bastante em linha com essa distribuição das classes. Mas eu acho que o que está por trás disso, né, pouca gente sabe, na verdade, o Inter é uma instituição de 30 anos aí, nasceu lá em 94 de uma financeira, e carrega, né, esses aspectos regulatórios que dá essa solidez que a gente precisa enquanto instituição financeira. E eu acho que, assim, quando a gente olha para as classes Cs, né, de fato existe, uma inclinação maior das gerações mais recentes, os millennials e a geração Z, de experimentar mais, de buscar, de conhecer através dos canais digitais essas novas possibilidades. E a gente tem visto, no Inter, assim, tanto essa classe A, B, enfim, tem uma aderência, como você falou, muito forte com a nossa conta global. A gente chega aí a 3,3 milhões de clientes em conta global. Mas também olhando para esse público C, né, que naturalmente é um público mais jovem, né, evoluindo nesse relacionamento junto com o Inter, na medida em que também evolui na sua vida financeira. Então acho que isso é super legal, é ganha-ganha, né, a gente vê ali muitos clientes que chegaram e o Inter foi a sua primeira conta, mas que não saem, porque tem justamente uma boa experiência e evoluem ao longo da sua vida financeira, então a perspectiva que a gente tem é muito positiva nesse sentido, porque a gente tem ali, uma base muito forte, muito aderente na nossa carteira, que tem essa tendência de evolução forte também na sua vida financeira, né, e que reconhece o Inter como um lugar de boa experiência e intenção de ficar. Legal, legal. E você, Paula, como especialista aí do setor financeiro também, como que você enxerga essa preferência dos clientes por bancos digitais ou bancos tradicionais? Você vê uma segmentação específica ou você acha que não tem, assim, um perfil específico? Olha, aqui do nosso lado, quando a gente faz essa análise, por exemplo, muito do viés transacional, eu acho que a gente volta naqueles 3 elementos que eu falei, que ancoram essa situação, que seria a confiança, a conveniência e a experiência, né, que acho que são esses 3 elementos que ancoram bastante, mas eu acho que um ponto que a gente pode destacar é aquele relacionado, assim, hoje é muito fácil a gente saber quem são os clientes, porque hoje os bancos têm muitos dados. Então acho que o grande destaque aqui, acho que o grande diferencial é a forma que ele consegue trabalhar esses dados. Então acho que AI é um ponto que a gente vem discutindo bastante, tecnologia, que vem para dar um boost nesse ponto. Tá? Como eu faço esse processo, por exemplo, hoje eu posso saber onde você está sem que você me diga pelo seu device. Eu posso saber qual a sua localização, se faz parte do hall de lugares que você está acostumado. Então a ClearSale, por exemplo, ela faz muita análise, de food deliveries, então eu sei qual o seu padrão, onde você está, onde você se alimenta, se você trabalha de casa, eu consigo ter essas informações. Então, todos esses elementos tecnológicos fazem esse processo todo acontecer, fazem com que a instituição tenha elementos cada vez mais para fazer uma abordagem mais assertiva. Então isso acho que acaba determinando muito, sabe, qual o melhor momento de comunicação, seja você trouxe mesmo um exemplo, né, vem uma comunicação e eu deleto. Porque muito provavelmente essa comunicação não está sendo assertiva para você, eles não estão se comunicando da melhor forma.
E hoje tem muitos elementos que a gente pode, que as instituições financeiras podem usar. A ClearSale, através dessa observação, né, ao longo de 20 anos aí de história, ela consegue fazer essas correlações, trazendo informações para que a instituição melhore cada vez mais essa usabilidade do cliente, essa experiência, que é o que no final fideliza. Então é a união dessa tecnologia com dados, com esse direcionamento do melhor canal e da melhor forma para cada um desses clientes. Então vou dar um exemplo prático aqui. Eu há 2 dias até 2 dias atrás eu usava óculos. Então eu fiz uma cirurgia, hoje eu estou me recuperando, e então, quando a gente fala assim, até então, para mim esse processo de biometria era super fricção. Então você tira o óculos e segue a sua jornada, e aí eu não conseguia enxergar. Hoje essa é uma realidade que muda. Mas assim, será que eu preciso fazer esse processo? A gente sabe que é um elemento importante de segurança, mas será que eu preciso passar esse elemento de fricção para todos os clientes? Não, se eu consigo fazer uma autenticação dele de uma maneira invisível, ou seja, com os dados, com o aparelho que ele está utilizando, com todas essas informações, eu não preciso gerar uma informação, uma fricção adicional. A gente sim começa a modular as jornadas de acordo com a necessidade do que o risco se apresenta. Então, acho que esse é um ponto voltado para a experiência, né? Diferente da minha primeira fala para agora, onde eu destaco a questão positiva, né? Onde a instituição cada vez mais está aprimorando e usando todos esses elementos para corroborar com a estratégia de negócio ali, para o crescimento de negócio. Legal. E é legal isso que você trouxe na sua fala, porque volta naquele pool que a gente conversou, de que nem todos os clientes têm os clientes não têm as mesmas necessidades, né, cada um tem um perfil. Então, essa questão da validação biométrica, né, pô, eu tenho também em casa, minha esposa usa óculos e quando ela tem que fazer, eu tenho que segurar o celular para ela, sabe. Então, é um ponto, assim, que tá, como é que eu penso em não ter esse ponto de fricção para pessoas que usam óculos e não conseguem, ou para pessoa mais idosa que não tem aquela facilidade de utilizar, né, e tudo mais. Então, Exato. Então o que é valor de percepção de valor para você é diferente para mim, diferente exato, para a Bárbara. exato, Então acho que exato. esse é um ponto até que a gente em alinhamento anterior a Bárbara trouxe essa possibilidade de que o Inter tem essa área logada diferente para cada cliente. Então já, né, se puder até falar um pouquinho para a gente, que é acho que é um ponto de destaque interessante. É, eu fiquei curioso quando você falou dessa área logada diferente para o cliente e tudo mais, como que funciona isso, assim, como que a gente constrói isso? É pelo perfil de uso, é conforme eu acesso às coisas, como que é isso aí? Exatamente. O Murilo é um pouco da combinação de tudo isso, né. Então, a cada vez que o cliente visita, loga, né, acessa o nosso aplicativo, consome os nossos serviços, a gente coleta ali aqueles dados, né, aquelas informações, trabalha de uma forma estruturada, né, para oferecer na próxima visita ou na próxima tela que ele vai navegar, uma experiência que faz ainda mais sentido para a vida dele, né. Hoje, quando a gente olha para a nossa home, a gente tem uma série de modelos de AI trabalhando para ofertar para esse cliente uma experiência mais personalizada. Então, se você tem um histórico de cliques, de engajamento, de, compra com determinados produtos, naturalmente, né, você vai ver ali com mais facilidade algumas áreas do seu aplicativo. Enfim, a gente vem evoluindo bastante, né, tem muita coisa para a gente avançar e construir, mas assim, hoje a gente já tem um resultado muito positivo dessas customizações. A gente gosta de falar muito lá no Inter sobre esse custo de oportunidade, né, então, como que a gente aproveita bem cada vez que esse cliente loga e interage com o nosso aplicativo. E eu não tenho dúvidas aí que as novas tecnologias, enfim, a gente já tem ali algumas coisas, de GenAI sendo experimentadas dentro da plataforma, mas eu não tenho dúvidas que essas novas tecnologias vão fazer com que esse crescimento seja ainda mais exponencial. Eu acho que isso justifica muito do resultado que o Inter tem conseguido demonstrar de crescimento em linhas de receita, mas também em crescimento de aumento de engajamento e de retenção de cliente. Eu acho que é legal isso que você falou, assim, porque tenho certeza que esse processo de personalização dessa home, ele roda em cima de uma plataforma de AI, com certeza, né. Eu tenho uma não vai lá uma pessoa, não vai lá a Bárbara e analisa o consumo do Murilo, o consumo da Paula, para ela ver qual ícone ela vai colocar na home dele. Com certeza tem AI rodando por trás disso, né. Então, eu acho que a AI ela aprende conforme eu vou utilizando, e a gente, traz a AI para dentro do aplicativo de uma forma que o cliente às vezes nem percebe, né. Que ele nem percebe que ele tá o pessoal pensa que AI, sei lá, para bancos digitais é eu conversar com um chatbot, mas na verdade não, né. A minha home personalizada já é uma AI trabalhando ali, para me entregar uma experiência mais personalizada e mais fluida. Legal.
E aí, Bárbara, para a gente trazer um pouco mais aqui desse ponto que você comentou aí de tecnologias e tudo mais que vão drivar esse futuro dos serviços financeiros, como que você enxerga o Open Finance? E aí essa pergunta também para Paula, assim, como que vocês enxergam o Open Finance nessa personalização, né, nesse segmento? Porque o Open Finance, eu acho que ele colabora muito com a principalidade, do ponto de vista que eu consigo trazer tudo para um único lugar, mas ele também vai um pouco na contramão, porque eu estou colocando os dados ali do meu banco, do banco concorrente, às vezes, dentro do meu aplicativo, né? Então, como que você enxerga essa dicotomia que o Open Finance traz para a principalidade? Legal, Murilo. Olha, eu vejo assim, o Open Finance é mais uma etapa dessa facilitação, né, que acho que o digital tem conseguido construir aí na vida de milhões de pessoas. Quando a gente olha, né, lá atrás, se antes para abrir uma conta digital, abrir uma conta em um banco, né, o cliente tinha que sair de casa, ir pelo banco, passar pela famosa porta giratória, esperar na senha ali o cliente, o gerente para ele ser atendido. Enfim, com os bancos digitais e o canal digital, a maturação do canal digital, isso ficou muito mais fácil. Então, na visão que eu tenho, o Open Finance é só mais uma etapa dessa facilitação. Você não vai mais ficar preso naquele banco, porque eu tenho 20 anos de relacionamento aqui, e se eu sair eu vou perder o meu histórico de crédito, né. Então, nesse sentido, eu acho que o Open Finance tem muito a contribuir e facilitar esse processo de escolha dos clientes. Mas, de novo, eu não acho que é só isso que muda o jogo, né. Eu acho que o Open Finance, assim como cada uma dessas barreiras que foram rompidas, só dão mais poder ainda para o cliente decidir onde ele quer ficar de uma forma genuína. E a gente acredita fortemente que o que vai fazer ele ficar, permanecer e ter uso recorrente principal é a experiência que ele tem a cada nova navegação, a cada nova oportunidade de conversar, enfim, de resolver alguma coisa ali com aquela instituição. Então, acho que ele só fortalece esse poder de escolha, mas no final do dia o cliente vai estar cada vez mais orientado para essa percepção de valor que a plataforma entrega com produtos, serviços e principalmente uma experiência personalizada. Legal. E você, Paula, como você enxerga a relação do Open Finance com a Eu acho que principalidade? eu acho que o Open Finance, né, eu acredito muito que o Open Finance ele traz essa possibilidade de maior concorrência entre as instituições financeiras, então acho que esse é o ponto alto ali de benefício. Essa possibilidade, como a Bárbara trouxe, de eu não precisar ficar refém a um banco que eu tenho um histórico de muito tempo, dado aquela minhas informações ali positivas. Eh, e quando a gente fala de principalidade, o Open Finance para mim é a possibilidade de novas concorrências, de estabelecimento de concorrências, e quando a gente fala de principalidade, é como aquela instituição vai usar aqueles dados para trazer, de fato, fazer a diferença naquele uso daquele dado. Então, assim, traduzindo, é muito essa sensação do quê? De que vantagem que eu tenho para eu levar meus dados para aquela instituição. Então, eu hoje, o que falta, eu acredito ainda, é só o consumidor final entender que o dado é dele, ele está empoderado ali de que essas informações são dele, e aí o que vai de fato fidelizar é toda essa jornada, toda essa experiência que ele tem, e não aquela preocupação de, poxa, eu estou mudando e em dado momento eu vou ficar ali exposto, ou eu não vou ter, caso eu precise, eu não vou ter nenhum respaldo financeiro daquela instituição, porque é uma instituição nova para mim. Então acho que ao passo que a gente vai evoluindo nesse conhecimento, que as pessoas tenham a clareza desse benefício, a adoção também ela vai aumentando, e aí são esses pilares. Open Finance inclui esse processo de concorrência, e a principalidade trazendo como o dado vai ser usado por aquela instituição para proporcionar melhores experiências para o cliente final. É legal isso que você falou do Open Finance trazer os meus dados, né? A gente está aprendendo a lidar com os nossos dados, né? Você falou, putz, o cliente ele vai perder os dados dele, ele vai dar os dados dele. Acho que a gente, como pessoa física, está cada vez mais aprendendo o que fazer com os nossos dados, né? Não só no segmento financeiro, acho que em todos os segmentos, enfim, a LGPD está aí para isso, mas a gente também está aprendendo o que fazer com os meus dados, né? Porque, por exemplo, eu abri uma conta hoje no Inter. E eu não estou satisfeito com o que me foi ofertado, mas tá, será que eu dei os meus dados ali, né? Eu fiz um Open Finance, eu dei os meus dados ali para ter uma experiência mais personalizada, né? Às vezes isso acaba acontecendo também, o próprio cliente não sabe o que fazer, como fazer com os dados dele para que os dados joguem a favor do que ele está precisando, né? Joguem a favor do que ele precisa. Então,
Eu acho legal que o Open Finance está possibilitando esse tipo de coisa, né? Eu tenho uma taxa melhor no banco X, mas se eu levar os meus dados para o outro banco, talvez eu tenha uma taxa melhor ainda. Por quê? Porque ele quer me fidelizar e, além de tudo, ele está conseguindo enxergar os meus dados do meu score que está no banco que eu tenho conta há 20, 30 anos. Eu acho que esse é um ponto bacana do Open Finance e que ele vem muito para colaborar com a principalidade, assim. Legal, gente. Eu acho que a gente tá caminhando pro final aqui, então, só pra gente fechar, eu queria ouvir de vocês aí, o que vocês veem no futuro, né, que a IA pode contribuir não só para a principalidade, mas também para essa personalização, né, que eu acho que, bom, enfim, a personalização ela vai drivar a principalidade, mas como que vocês veem que a IA e não só a IA pode contribuir para essa principalidade e também que dica que vocês dão aí para os concorrentes, né? No caso da Bárbara aqui, ou como qual que é a fórmula do sucesso aí da principalidade. Vai lá, Bárbara, você primeiro. Legal, Murilo. Bom, enfim, a gente já falou bastante, né, sobre esse ponto de convergência disso tudo, né, da proposta de valor diversificada que o Inter oferece, né, com vários serviços ali, mas sempre trazendo a tecnologia como uma forte aliada, né. A gente passou por esse desafio de uma forma muito orgânica, assim, porque a gente sempre teve, né, o Inter tem um mindset de inovação muito forte, foi pioneiro ali na construção de novos produtos, de novas formas de se relacionar com esse cliente, reinventou esse segmento, então foi o primeiro banco a ir para essa vertical de varejo, trazer uma vertical de varejo para dentro de um super app, depois a gente, lançou lá através de um projeto de MVNO, nosso Intercell, né, fomos os primeiros a lançar um cartão de crédito com colateral de investimento, né, seja poupança, CDB, etcétera. E a gente viu muito depois, né, o mercado, né, se reinventar e buscar ir nessa mesma frente, né, dessa inovação. E eu acho que olhando para essas novas tecnologias, o que a gente precisa mesmo, por isso que eu falo que ela foi muito orgânica, quando a gente olhou para a nossa prateleira de produtos e a gente tinha ali mais de 200 coisas para oferecer para o cliente, não dá mais para querer ser o velho gerente de banco que quer colocar o consórcio para todo mundo, né. A gente vai precisar entender e interpretar esses dados para ser assertivo em cada uma dessas abordagens. Então, foi algo que, assim, verdadeiramente a gente passou, né, e quando as possibilidades de tecnologia de AI foram ficando cada vez mais recorrentes, a gente viu o quanto isso de fato mudava o jogo pra gente. Então, assim, acho que o que a gente acredita mesmo, né, o Inter revolucionou a vida aí de muita gente que veio para essa situação bancarizada através dessas novas tecnologias, mas o que a gente se propõe a fazer e acredita é continuar nesse mindset. Hoje é AI, GenAI, amanhã, enfim, novas transformações virão. E como que a gente faz o melhor uso dessas tecnologias para trazer para o cliente isso em forma de benefício real no dia a dia dele, né. Então, um pouco do que a gente tem se proposto a construir ali, e a gente tem muita, muita vontade de ajudar o cliente no final do dia. E a tecnologia, sem dúvida, é uma grande aliada. E é um gap, assim, muito grande, né, tem muito terreno para pavimentar, assim, quando a gente fala em ajudar o cliente, em personalizar a jornada, né, enfim, é um always on beta, nunca para, né, sempre tem alguma coisa, algum ponto, a ser personalizado de acordo com o que acontece no mundo, também vai moldando essa personalização. Legal. E para você, Paulo, o que que você enxerga de futuro e que dica que você dá aí para quem quer trazer a principal ser o principal banco, ser a principal escolha financeira? Bom, acho que em complemento a todos os pontos que a gente já trouxe aqui, acho que primeiro falar que essa questão de inteligência artificial e tecnologia é uma realidade, né, a ClearSale atua bastante tempo no mercado já, com modelos estatísticos, com toda essa parte então de inteligência artificial, antes mesmo dela ser um hype de mercado, já é uma realidade para nós. Então o que a gente percebe aqui é que a diferença está de fato, em como aquela instituição consegue fazer a leitura daqueles dados, né. Então hoje eu trouxe diversos exemplos ali, como cliente final, não só como provider ali de soluções, mas o diferencial que a gente percebe, de fato, é como a gente exponencializa, como o cliente exponencializa aquelas informações baseado no que a gente traz. Então tem muita informação,
tem muito um olhar hoje de preocupação com a privacidade dos dados, então você trouxe também um elemento que é, cada vez mais o cliente final começa a entender quanto é valoroso o próprio dado, né, então esse é um core da ClearSale, E o o nosso potencial que o dado tem. exatamente, o potencial que o dado tem. Então é o core da ClearSale esse data lake por diversos segmentos que ela atua. Então a gente sempre afirma que a instituição financeira, ela conhece muito do cliente dentro de casa. Mas como é que aquele cliente está se comportando para o mercado? Então, como aquele CPF se relaciona entre uma empresa de food delivery, uma empresa de telecom, uma empresa de varejo, uma instituição financeira, esse que a gente chama, muito conhecido como mar aberto, é o que faz a diferença. Então, esse efeito de rede, né? Então, quando a gente fala mesmo de principalidade, né, e dessa concorrência, quando a gente entra num tema de fraude, é o único tema que é um tema em comum que todos querem se unir para resolver. Então, tem os desafios da Bárbara e do Banco Inter, assim como as demais instituições financeiras, que é como cada um vai modular sua estratégia de negócio para obter um maior benefício, um maior valor para a sua corporação. Quando a gente fala ali da fraude, não, a gente se une, de fato, nesse efeito de rede para trazer o melhor benefício, porque no final, é, toda a indústria perde com essas fraudes, toda a indústria perde com vazamento de dados, com essa questão de privacidade mesmo, então é exposição de marca, então é algo que é uma preocupação cada vez maior, que diferente do passado, que as instituições se preocupavam com essa segurança física, agora a parte lógica e do dado ela é muito mais relevante, né. Então os investimentos em cybercrimes e cibersegurança, a gente percebe também que ficam cada vez ali mais necessários. Então acho que esse seria o ponto que eu queria trazer, acho que de fato já é uma realidade, inteligência artificial, ela vem para dar um boost em tudo mais, né, no que a gente percebe ali de desenvolvimento como tecnologia como um grande aliado, dado que a gente cresce muito, em, prevenção nesse processo de fraude, mas que os criminosos em contrapartida sobem sempre a régua, então a gente está num Estão país sempre à frente. exatamente. Então a ClearSale tem que estar sempre um passo à frente ali dessa situação, porque a gente está num país que tem um ecossistema super robusto de meios de pagamento, né, em relação a outras instituições, outros países, aliás, mas a gente também tem os melhores fraudadores aqui. Então acho que esse é o ponto de dica que a gente poderia dar é, usar esses dados, trabalhar muito forte, nessa questão, porque isso vai corroborar na estratégia que cada instituição tem sobre essa principalidade, né, sobre ser a marca número 1 escolhida pelo cliente final. Legal, legal, bom ponto. Eu acho que essa questão da fraude, assim, é um ponto super interessante. A gente estava aqui conversando num outro bate-papo com o Cauê da Magalu, que ele é diretor de fraudes na Magalu. Aliás, se você não assistiu, vai lá assistir esse episódio. E ele falou muito sobre isso, assim, que a gente só lembra da área de controle de fraudes e tudo mais quando a gente sofre sofre um golpe, né? Quando a gente cai num golpe. Então, é tipo o seguro do carro, né? Você tem para não usar, você não quer usar, mas quando você precisa, aí você pensa muito nisso. Gente, muito obrigado, agradeço demais a presença de vocês, foi muito bom, Bárbara, Paula, foi excelente, aprendi demais. E aí queria deixar aqui, pra vocês ficarem à vontade para dar um recado final, agradecer, enfim, fica à vontade aí. Beleza, Murilo, obrigada, obrigada. Foi um prazer, Paula, dividir aqui com você um pouquinho desses aprendizados. A ClearSale, que é um parceiro importante entre o nosso ecossistema ali antifraude. Queria mais agradecer e convidar todo mundo aí, quem ainda não conhece a nossa experiência do Super App, baixe o aplicativo, abra sua conta que eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. Legal. Paula? Bom, também gostaria de agradecer a você, Murilo, e a todo o MIT, a própria Bárbara e ao Banco Inter, né, pela oportunidade de a gente debater aqui um tema tão relevante. A ClearSale também possui um podcast, Clearcast, então caso alguém queira saber um pouquinho mais de conteúdos, acesse as nossas plataformas, as nossas redes sociais. E mais uma vez, obrigado a todos e até a próxima. Obrigado Banco Inter, disponibilizar aqui a Bárbara para a gente gravar esse podcast. Obrigado também a ClearSale pela presença da Paula. E obrigado a você que está com a gente aí assistindo. Fica aí com a gente, tem bastante conteúdo aqui do AI Showcase, não só do AI Showcase, mas no canal da MIT, nas plataformas da MIT, você consegue consumir vários conteúdos bem interessantes, vários podcasts. Então, acessa aí nossa plataforma, nosso canal no YouTube e fica por dentro de tudo que está rolando. Valeu, gente, muito obrigado.